Nós vamos entender como o cultivo diário do silêncio melhora nossa capacidade de focar e tomar decisões mais claras. Em um mundo que compete incessantemente pela nossa atenção, essa habilidade não é mais um luxo, mas uma necessidade urgente para qualquer um que busque alta performance mental e clareza de propósito em meio ao caos. O treino do silêncio que nos interessa aqui vai muito além da simples ausência de ruído externo. Não se trata apenas de encontrar um lugar fisicamente quieto. Na verdade, é uma prática deliberada de aquietar a própria mente em meio à cacofonia interna e externa, de silenciar as interrupções incessantes que hoje definem grande parte da nossa jornada diária. É um exercício mental ativo, onde a gente escolhe direcionar a atenção para dentro, em vez de deixar que ela seja sequestrada por estímulos aleatórios. Se a sua mente parece uma feira barulhenta logo pela manhã, com pensamentos atropelando uns aos outros e sem um pingo de espaço para uma ideia se formar ou um sentimento ser realmente compreendido, saiba que essa é uma condição exaustiva que muitos de nós compartilhamos. Não é à toa que nos sentimos tão dispersos. Imagine a Mariana. Ela é uma gerente de projetos, vibrante e cheia de energia, mas nos últimos meses se sentia à mercê dos acontecimentos. A caixa de entrada de e-mail nunca zerava, o celular pipocava com notificações e a cada reunião uma nova urgência surgia, puxando-a para direções diferentes. Mariana passava os dias apagando incêndios, as decisões eram tomadas no calor do momento, e ao final da jornada a sensação era de exaustão, ansiedade e de pouquíssima produtividade real, apesar de todo o esforço. Aquela sensação persistente de estar sempre correndo atrás do rabo corroía a sua capacidade de pensar estrategicamente. Foi justamente a frustração de Mariana, essa busca por um pouco de ar mental e por mais autonomia em suas escolhas, que a levou a explorar a ideia do silêncio intencional. Ela não tinha tempo para retiros longos ou meditações de horas. Sua agenda não permitiria e, sinceramente, parecia distante da realidade dela. Então, o que a gente aprende é que a prática começa nos micromomentos, nos interstícios do dia. Em vez de pegar o celular imediatamente ao acordar e ser engolida pelas notícias e mensagens, ela passou a dedicar os 5 primeiros minutos a simplesmente respirar e observar a própria respiração, sem julgamento, sem roteiro. Ela chamava de pausa do despertar. Era o seu primeiro ato de disciplina mental do dia. Essa simples virada na rotina, quase imperceptível para quem está de fora, começou a criar pequenos espaços de não ação, de não reação impulsiva. Depois, antes de uma reunião particularmente estressante ou de iniciar uma tarefa complexa, em vez de revisar anotações até o último segundo, Mariana tirava 1 minuto, fechava os olhos e focava na batida do próprio coração, sentindo o corpo. Não é uma retirada para um mosteiro ou um privilégio para poucos. É uma infiltração estratégica no dia a dia, uma ferramenta portátil de clareza que você ativa à vontade. É como aprender a usar um fone de ouvido cancelador de ruído para a mente, que você pode ligar e desligar, mesmo que o mundo lá fora continue gritando. A beleza desse treino é que ele não exige grandes mudanças de cenário, apenas uma pequena, mas poderosa mudança de atitude e foco. A maioria das pessoas que compreende o valor da atenção e da alta performance mental, assim como diversos campos da psicologia cognitiva, concorda que a capacidade de gerar e sustentar clareza interna, independente do caos externo, é um dos ativos mais preciosos hoje. É nesse aquietar diário que a gente começa a discernir quais pensamentos são nossos de verdade, brotando do nosso eu mais profundo, e quais são apenas ecos das informações ou das pressões que acabamos de consumir. O que acontece é que quando a gente se permite parar,
Mesmo que por instantes curtos e programados, um espaço se abre. É nesse vácuo momentâneo que a própria mente começa a mostrar padrões, a apresentar insights e revelações que estavam ali, soterrados pelo fluxo incessante de informações e tarefas. Mariana, durante uma dessas pausas, antes de iniciar um relatório importante, notou que sempre caía no mesmo ciclo de procrastinação em um tipo específico de tarefa que envolvia apresentar resultados complexos. Em vez de simplesmente se forçar a continuar, o silêncio lhe permitiu conectar essa observação a um medo antigo de não entregar algo que fosse considerado perfeito e de ser avaliada negativamente por isso. Essa era uma informação crucial, quase um segredo da sua própria mente. Antes, ela teria apenas sentido o incômodo da procrastinação, se julgado duramente por isso e forçado o progresso de forma cansativa. Com a pausa e o silêncio, ela pôde validar o sentimento. Se você sente isso, não é frescura, tem um motivo por trás dessa resistência. O silêncio nos dá permissão para escutar essas vozes internas, por vezes desconfortáveis, sem o ruído amplificador do pânico, da culpa ou da urgência externa. Esse é o ponto que muda tudo. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de informações valiosas sobre nós mesmos, esperando para serem descobertas. Essa revelação permite que a gente comece a agir de forma mais consciente e menos reativa. Para Mariana, entender o medo por trás da procrastinação não o fez desaparecer magicamente, mas a capacitou a enfrentá-lo com estratégias mais eficazes. Ela passou a dividir tarefas complexas em etapas menores e com expectativas realistas de bom o suficiente, em vez de perfeição inatingível. Sua abordagem ao trabalho tornou-se mais intencional e menos impulsiva, diminuindo a ansiedade antes mesmo de começar. É o contraste entre um mergulhador que tenta encontrar algo valioso em um rio agitado e turvo, onde a visão é quase zero, e o mesmo mergulhador esperando a água assentar e clarear por si só para enxergar o fundo com nitidez. O silêncio serve como esse processo de decantação da mente, revelando o que está sob a superfície antes que a correnteza da rotina nos puxe novamente. Sem essa pausa de clareza, a chance de tropeçar nas próprias impulsividades e nas exigências externas, ou de simplesmente perder oportunidades valiosas por falta de perspectiva, era enorme. Essa prática gradual de aquietar o interno tem um impacto direto e profundo na qualidade das nossas decisões. Quando a mente está saturada de estímulos, em um estado de alerta constante, nossas escolhas tendem a ser baseadas em vieses de urgência, em reações emocionais rápidas ou na última informação que consumimos. Com o tempo, através do treino diário do silêncio, a gente desenvolve uma espécie de filtro de percepção. Passa a ser mais fácil distinguir um impulso passageiro de uma intuição genuína, uma necessidade urgente de uma distração barulhenta. É como se a bússola interna, antes oscilando loucamente e sem direção, começasse a encontrar o seu norte verdadeiro e a apontar com mais firmeza, garantindo uma direção estratégica. Mariana começou a notar que nas reuniões complexas, onde antes ela sentia a pressão de falar algo imediatamente, qualquer coisa para mostrar presença, ela agora conseguia manter uma postura de escuta muito mais atenta e paciente. Ela permitia que as informações e opiniões dos outros assentassem um pouco em sua mente antes de formular sua própria contribuição. Essa calma interna a ajudou a fazer perguntas mais pertinentes, a identificar lacunas nas propostas dos colegas e a apresentar soluções que realmente abordavam a raiz dos problemas, em vez de apenas soluções superficiais e rápidas. Ela deixou de ser apenas reativa e se tornou proativa na essência, guiada pela clareza e pela inteligência estratégica que o silêncio lhe proporcionava, não mais pela pressão de performar.
A gente percebe que a verdadeira força mental não é sobre a velocidade com que se pensa, mas sim sobre a profundidade, a clareza e a resiliência desse pensamento. Esse fortalecimento mental que Mariana experimentou e que a gente também pode cultivar, está intimamente ligado à nossa capacidade de resistir à dispersão. A cada vez que escolhemos o silêncio, mesmo que por poucos segundos, estamos exercitando um músculo. É o músculo da atenção, da resiliência cognitiva. Sempre que escolhemos conscientemente dar um tempo do bombardeio de informações, a gente está dizendo ao nosso cérebro que somos nós quem comandamos, não o algoritmo, não o feed interminável, não as notificações ruidosas. Estamos nos dando a chance de respirar e nessa pausa, o cérebro tem uma oportunidade rara de processar, consolidar e, o mais importante, discernir. Se você já se sentiu sobrecarregado, com a mente a mil, tentando tomar decisões importantes sob uma camada espessa de ruído mental, entende exatamente do que a gente está falando aqui. Essa sensação não é frescura, é um esgotamento real causado pelo excesso de estímulos, e o silêncio é o antídoto mais subestimado que existe. Pense em alguém como o Roberto, um designer que vive no epicentro da criatividade digital. O ritmo de trabalho dele exige um fluxo constante de ideias novas, mas as distrações são igualmente constantes. Novas ferramentas, memes virais, mensagens de clientes, e-mails urgentes. Ele sentia que passava o dia apagando incêndios e que a sua criatividade, que deveria ser o seu maior trunfo, estava sufocada pela urgência. As soluções que apresentava eram muitas vezes reativas e não revolucionárias. Quando Roberto começou a reservar 10 minutos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio, sem música, sem tela, apenas ele e seus pensamentos, observando-os sem julgamento, a transformação veio aos poucos. Ele notou que a sua capacidade de pensar fora da caixa não vinha de horas extras de brainstorming em grupo, mas de pequenas ilhas de silêncio onde a sua mente podia divagar livremente, fazer conexões inusitadas e deixar as ideias amadurecerem no próprio tempo. O que mudava não era o tempo total dedicado ao trabalho, mas a qualidade da atenção que ele conseguia aplicar. A maioria das pessoas que alcançam excelência criativa ou estratégica em diversas áreas acaba descobrindo por si mesma a importância vital de cultivar esse espaço de quietude, para que as grandes ideias realmente desabrochem. Não é uma questão de talento inato, mas de como a gente gerencia o ambiente interno. A longo prazo, essa prática silenciosa realinha a gente com o nosso próprio ritmo. No começo, para muitos, sentar-se em silêncio é quase insuportável. A mente grita, exige entretenimento, começa a listar pendências ou revive preocupações passadas. Isso não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É a prova viva de quanto a gente está acostumado com o barulho, com a distração contínua. É justamente nessa resistência inicial que reside o primeiro grande desafio. E ao superá-lo, mesmo que por 1 minuto a mais a cada dia, já estamos construindo uma fortaleza contra a hiperexigência e a superficialidade que dominam o mundo. A disciplina de permitir que a mente se aquiete, mesmo que os pensamentos ainda fervilhem, cria uma distância saudável entre a gente e as nossas reações. Em vez de sermos varridos pela próxima onda de urgência, conseguimos observá-la de uma perspectiva mais calma. Isso se traduz, por exemplo, na forma como a gente lida com críticas ou com imprevistos. Mariana, que mencionamos antes, descobriu que o treino do silêncio a ajudou a não reagir defensivamente quando recebia um feedback duro. Em vez de rebater instantaneamente, ela conseguia absorver a informação, processar o componente emocional em um instante de silêncio interno, e só então formular uma resposta ponderada e construtiva.
Ela não apenas mudou suas respostas, mas transformou sua própria identidade profissional, passando a ser vista como alguém que dominava não só as tarefas, mas também a si mesma. Além disso, o que a gente ganha ao treinar o silêncio é uma profundidade de percepção que vai muito além das palavras ou imagens. É como se os outros sentidos ficassem aguçados. O silêncio nos permite ouvir o sutil tic-tac do relógio, o vento batendo na janela e, metaforicamente, os sussurros da nossa própria intuição. Essa escuta profunda, não do mundo exterior, mas do nosso próprio eu, é um pilar para a clareza nas decisões. Ao aquietar o barulho, a gente passa a enxergar as nuances da vida que antes se perdiam na cacofonia. Percebemos padrões, antecipamos situações e desenvolvemos uma sensibilidade para as pequenas pistas que a vida nos dá, mas que raramente conseguimos captar na correria diária. A gente não está falando de isolamento total ou de uma meditação complexa que exige anos de prática para dominar. Falamos de momentos intencionais. Pode ser enquanto a gente espera a água ferver para o café, ou nos primeiros minutos antes de sair da cama, ou mesmo nos segundos entre uma tarefa e outra. O valor não está na duração, mas na consciência e na regularidade. Você não espera ficar forte levantando pesos uma vez por mês. Para construir o músculo da quietude mental, é preciso ser consistente. As pesquisas no campo da neurociência têm mostrado repetidamente que essas pausas regenerativas permitem ao cérebro consolidar memórias, organizar pensamentos e reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. É uma higiene mental indispensável. Entretanto, esse treino não é só sobre reduzir o estresse, mas sobre construir uma capacidade de liderar a si mesmo com maior eficácia. Imagine, por exemplo, a Ana Paula, gerente de projetos, que vivia em estado de urgência, sempre apagando incêndios e tomando decisões sob pressão. Ela percebeu que as pequenas pausas silenciosas a ajudavam a ver a floresta, não apenas as árvores. Em vez de reagir a cada novo problema de forma isolada, ela conseguia conectar os pontos, identificar a causa raiz e planejar intervenções mais estratégicas, evitando que os mesmos problemas se repetissem. Isso é a liberdade de operar com intencionalidade e não por inércia. É saber que mesmo no olho do furacão existe um centro de calma onde a gente pode se ancorar e fazer a escolha certa. A promessa é clara. A gente pode refinar a nossa bússola interna a ponto de ela nos guiar com uma clareza que antes parecia inatingível. Essa clareza não se limita a decisões profissionais ou à gestão do tempo. Ela se estende à nossa essência, à capacidade de distinguir o que é nosso do que é ruído externo. Pense em quantas vezes agimos no piloto automático, impulsionados por expectativas alheias ou por uma urgência que nem sequer é nossa. Quando treinamos o silêncio, começamos a descolar essas camadas de interferência, nos aproximando de uma voz interna mais autêntica. De repente, as reações impulsivas diminuem e a gente ganha espaço para responder com propósito, de acordo com o que realmente valorizamos. Essa é a verdadeira fortaleza mental. Não a rigidez, mas a flexibilidade de escolher. Se você sente que vive respondendo aos outros e não a si, talvez já reconheça essa busca por um centro. Talvez, ao ouvir isso, a gente pense que silenciar é sobre parar. Mas o oposto é o verdadeiro. Silenciar é uma ação, é abrir espaço. É como afinar um instrumento. Não se trata de não tocar, mas de garantir que cada nota saia limpa e no tom certo quando a gente finalmente tocar. Muitos de nós carregamos um peso enorme por acreditar que precisamos estar constantemente conectados, produtivos, respondendo a estímulos. Esse ritmo exaustivo, na verdade, nos rouba o acesso à nossa própria inteligência profunda.
aquela que enxerga saídas onde a mente agitada só vê paredes. O que o silêncio faz é nos reconectar a essa fonte. O risco de não fazer isso é continuar a se guiar por um mapa antigo, em um terreno que já mudou completamente. Não precisamos de um retiro espiritual no Himalaia para começar. Encontre uma janela de 60 segundos hoje. Sente-se ou pare em pé. Feche os olhos ou fixe o olhar em um ponto. Por esses breves 60 segundos, o compromisso é um só: não fazer nada. Apenas observe a respiração, os sons distantes, a sensação do corpo. Perceba o fluxo de pensamentos sem se apegar a nenhum deles. Deixe-os passar. É um ponto de partida simples, acessível. Esse é o seu primeiro treino. Começar por aí, e a gente vai ver o que acontece.